Bom, pessoal, vamos continuar. Eu vou terminar essa parte de espaço de funções e falar um pouco de Fourier, como eu falei para vocês. Mas antes, deixa eu então explicar um pouco melhor a questão da notação de Dirac, né? Eu não dei muitos detalhes na aula passada, porque eu não queria me aprofundar demais, mas talvez valha a pena pensar um pouco nisso, tá? Então, veja, a gente estava usando a notação em que a gente dizia que F e G pertencem a um certo espaço aqui, que eu chamei de H, certo? Então, isso aqui faz o mesmo papel que, como eu falei para vocês, V e U pertencentes a um certo espaço vetorial V faz, certo? Pronto. Bom, a diferença é que aqui a gente já tem uma maneira de expressar produto interno que vem, digamos assim, alinhada com a notação, certo? Então, a gente expressa produto interno como aqui? A gente fala aqui V ponto U. Então, a gente decora esses dois símbolos com esse pontinho entre eles, e isso significa o produto interno aqui, ou o produto escalar, como vocês estão habituados, certo? Como que a gente faz nesse caso aqui? A gente fala, o produto interno é assim, FG, certo? Mas, se eu não der muito mais informação para vocês, parece que isso é uma coisa meio mágica, né? Porque que tipo de objeto é esse cara aqui, né? Então, assim, se vocês pegarem uma notação matemática para produto interno, vocês vão ver que normalmente eles vão botar um parênteses, uma coisa assim, F, certo? E um parênteses, dentro do parênteses aqui o G. Seria o produto interno desse cara com esse cara aqui. O similar, no outro caso, seria eu usar essa notação aqui, tá certo? Igual a isso aqui, V.U. É uma notação um pouco mais carregada, porque você tem que escrever mais coisas, né? Aqui é um pontinho só, aqui basicamente é um símbolo parecido com esse cara aqui, que foi mais ou menos a ideia do Dirac, né? O Dirac, ele olhou para isso aqui e pensou, bom, como é que eu posso pensar numa notação que carrega o caráter vetorial e o caráter de produto interno dentro dela, né? Então ele pensou em pegar os parênteses e transformar no bracket, né? Que é basicamente isso aqui. Então ele chama esse negócio de cat, esse de bra, fazendo uma brincadeira de que a palavra inteira é bracket, que é basicamente isso aqui, certo? Mas você poderia se perguntar no significado matemático de objetos desse tipo, certo? Então aqui o que acontece é que você pode pensar que isso aqui é uma coisa bem definida, certo? É o produto interno da função f com uma função que eu não vou determinar ainda, certo? Então isso aqui é um produto não terminado, é como se eu escrevesse, né, em vez de escrever só esse cara aqui, eu escrevesse esse cara totalmente aqui, eu escrevesse uma coisa estranha assim, né, faltando botar o símbolo que está aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou introduzindo um tipo de estrutura matemática que a gente chama de funcional linear. Um funcional linear é uma coisa que pega um vetor e leva num número, certo? Eu cheguei a falar disso para vocês? A gente viu meio por cima. Tá. Porque, assim, isso é uma coisa que, idealmente, vocês teriam que ter visto num curso de álgebra linear, com mais detalhe. Basicamente, você mostra que esse tipo de objeto aqui, ele também forma um espaço vetorial, né? E esse espaço vetorial, ele é isomórfico, ele é isomórfico ao espaço original que você está trabalhando, tá certo? E tem uma série de relações importantes entre esses espaços. E o Dirac, o que ele pensou? Ao invés de eu escrever uma notação horrorosa dessa aqui, ou, no caso, por exemplo, quando você bota seta em cima, o equivalente a fazer aquilo seria você falar que isso aqui, né, esse símbolo estranho, é igual a um V com um tio aqui, certo? Então, em vez de botar tio, seta, para diferenciar vetor e esse funcional linear, ele usou uma notação em que você substitui esse cara por esse cara aqui, tá? Então, o bra de um vetor f é o funcional que você obtém ao colocar esse cara dentro de um produto interno não terminado. Então, quando você escreve fg, que vocês vão ver muito na mecânica quântica, vocês vão descobrir que isso aqui nada mais é do que f produto interno g. Certo? Mas tem que tomar cuidado, porque na hora que você chegar na mecânica quântica, tem muita coisa que pode atrapalhar vocês. Por exemplo, quando você for botar um operador aqui, atuando numa função f. Né? A gente viu isso, a gente calculou na aula passada, inclusive, LP atuando em f, certo? Só que aí eu tive que botar um parênteses aqui, ó. Lembra que eu botei um parênteses aqui, quando eu botei o G? Para ficar explícito que o LP está atuando em f. Quando eu quis o LP atuando em G, o que eu fiz? Eu peguei e botei o LP aqui, atuando em G, e botei o f depois.
certo? Então, depende do livro, você vai ver a anotação que você bota o operador dentro do cat ou do bra para ficar explícito onde ele atua primeiro. Porque tem a questão do operador ser diferente, potencialmente diferente do adjunto dele. Se ele for diferente do adjunto, eu tenho que diferenciar se ele está atuando aqui ou aqui, certo? Essa anotação, por mais que seja mais feia, ela é melhor de todas para isso, porque nela fica claro, ó, se eu tenho um operador aqui, ou seja, esse caso aqui, eu teria que escrever assim. Certo? E se eu quisesse botar o H atuando ali, seria assim. Certo? Aí nessa aqui fica bastante evidente. Nessa aqui também não é muito ruim não, porque você geralmente faz assim, né? Você pode pegar V, ponto, R atuando em U. Aí geralmente você bota um parênteses aqui para ficar mais evidente. Que, né, que distingue facilmente do R atuando em V, ponto, U. Tá certo? Por quê? Porque essas coisas todas têm significados diferentes. Uma coisa é você transformar o vetor da direita e tomar o produto com o vetor da esquerda. Uma coisa é você pegar o mesmo operador e transformar o vetor da esquerda e depois pegar o produto com o da direita, né? Outra coisa é você encontrar quem é o adjunto, ou seja, o adjunto desse operador H seria o operador adjunto que eu aplico no G e obtenho o mesmo produto interno para todos os Fs e Gs. Então, isso aqui define, né, essa igualdade aqui de baixo, define o significado do operador adjunto. Adjunto é o operador que eu preciso procurar, que dê o mesmo efeito no produto interno de atuar o H no vetor da direita, encontrar o adjunto no vetor da esquerda. Certo? Isso vai ser extremamente importante. Os operadores autoadjuntos, eles são a construção básica de tudo que a gente vai fazer de teoria de campos, de mecânica quântica relativística, tudo que a gente vai fazer envolve esses operadores adjuntos. Certo? Então, é bom que vocês tenham uma clareza. E aqui eu estou dando um exemplo direto, porque é um operador simples, é um operador unidimensional. Na mecânica quântica vão ser operadores tridimensionais ou com dimensões internas e externas. Vai ter dimensão espacial, vai ter dimensão de spin, vai ter dimensão de carga, vai ter uma série de complicações. Certo? Então, é bom que vocês comecem a pensar nesses objetos aqui. Certo? Ficou mais claro? Pode falar. Qual das notações? Na do Dirac. Essa. Então, isso aqui tem a mesma ambiguidade do produto interno. Porque o produto interno você fala o seguinte, é U que está projetado no V ou V que está projetado no U? Meio que tanto faz, inclusive porque esse produto interno é simétrico. Aqui é um pouco mais delicado porque a gente sabe que se eu trocar o F com G, eu tenho que tomar o complexo conjugado. Tá certo? Mas mesmo assim, geralmente as coisas que mudam por uma fase não fazem muita diferença para a gente. Né? Então, só uma mudança de complexo conjugado não vai fazer diferença. Na mecânica quântica, por exemplo, só para te dar um exemplo prático, você tem assim, isso aqui vai ser o vetor de estado. Então, o estado quântico de uma partícula vai ser definido por um vetor no espaço de Hilbert, vai ser um cara desse aqui. Exatamente como a gente acabou de fazer, tá? Quando a gente calculou aquele cara aqui, ó, Bn, né, de forma que esse cara aqui é igual a S elevado a N, isso aqui é um vetor no espaço de Hilbert. Certo? Pode ser que vocês tenham uma situação, não é difícil de imaginar, onde você tem uma partícula e está sendo descrita por uma função de onda desse tipo aqui. Tá certo? A probabilidade de, sei lá, ser zero na origem e cresce nas pontas. Se você tiver, por alguma razão, a partícula está presa numa caixa de -1 a 1, a função de onda pode ser expandida nessa base aqui. Então, para dar um exemplo prático, isso aqui é o estado quântico de uma partícula e a probabilidade de encontrar ele numa certa posição x. Só que a amplitude de probabilidade. A gente tira o módulo quadrado desse número complexo, lembra, isso aqui é um número complexo, o módulo quadrado é ela em si, a probabilidade de encontrar esse cara em x, certo? Mas, se você tirar o complexo conjugado aqui e mudar de lado, tanto faz por causa do módulo quadrado ali. A probabilidade é um número real, um número real positivo. Então, você vê que esse projetado nesse ou esse projetado nesse, tanto faz. Na verdade, se você quiser ficar realmente confuso, você pode pensar que isso aqui é a probabilidade de uma partícula que está no estado psi ser encontrado na posição x, mas você também pode interpretar isso como uma partícula que está na posição x ser encontrada no estado psi. O que é, se você pensar bem, é um pouco estranho, certo? Mas você pode fazer essa interpretação, não tem problema nenhum. Quando você faz, por exemplo, a probabilidade de encontrar uma partícula na posição x, sendo que ela tem um momento linear p, isso aqui vai ser igual a
a probabilidade de encontrar a partícula com momento linear P, sendo que eu tenho certeza que ela está na posição X. Certo? E você vai descobrir que isso aqui dá... Essa probabilidade aqui é o quê? Se eu tenho certeza do momento da partícula, o que eu posso dizer sobre a posição dela? Se eu tenho certeza que a partícula tem uma certa velocidade, o que eu posso dizer sobre a posição dela? Então, essa probabilidade dá 1. Significa que é igualmente provável ser encontrado em qualquer ponto do espaço. E quando você olha para cá, é a mesma coisa. Porque se você tem certeza que a partícula está num ponto, a probabilidade dela ter um certo momento P é 1 também. Significa que tem probabilidade de ter qualquer momento. Certo? São as estranhezas da mecânica quântica. Mas isso aí tem a ver com uma série de outras coisas interessantes, né, com a formulação. Se vocês quiserem realmente entender mecânica quântica, eu aconselho que vocês estudem bem mecânica analítica. E quando estudarem mecânica analítica, estudar bem a formulação de Hamilton-Jacobi. Porque não tem nada mais próximo da mecânica quântica na clássica do que a formulação de Hamilton-Jacobi, que geralmente não é muito explorada na graduação, mas eu aconselho que quem queira entender realmente mecânica quântica, entender bem a formulação de Hamilton-Jacobi. Porque é a única formulação em que você tem similaridades nas dimensões do problema. Né? A gente está descrevendo física sempre com posição e velocidade, ou posição e momento, certo? Na mecânica quântica, é só posição. Você não tem uma projeção no estado de posição e momento. E você só encontra uma característica similar a essa aqui quando você faz a formulação de Hamilton-Jacobi. Tá? Mas é só uma parte aqui. Mais alguma dúvida? Certo, pessoal? Então, assim, isso que a gente está vendo, essa parte do curso de Física Matemática 2, que agora a gente está começando a pensar na expansão de funções em base, e essas bases motivadas por operadores diferenciais, é a fundação do eletromagnetismo, porque basicamente para resolver problemas de condição de contorno vocês vão precisar fazer isso, que a gente vai fazer aqui, e é a fundação da mecânica quântica. Tá? Então, assim, basicamente toda a física moderna se sustenta sobre esse princípio de decomposição de funções em base. E não só do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Você vai num experimento, você vai pegar um problema de física atômica molecular, por exemplo. Você pega moléculas, quer saber como é que elas vão se ligar ou não vão se ligar. Você vai descrever essas moléculas com funções de base. E você vai botar no computador. E você precisa saber qual é a base que você pode escolher, em que você, com um número pequeno de funções de base, consegue descrever bem o estado da partícula. Porque no computador é tudo truncado, não tem infinito dentro do computador. Você tem que escolher, vou botar 1000 funções de base aqui para descrever essa função. Se a função de base não for apropriada, ela descreve mal. O truncamento que você fez por escolher só as primeiras 1000 funções vai causar um erro numérico grande e suas previsões teóricas vão ser ruins. Parece uma pergunta meio ponto para mim, mas sei lá, eu não entendi, tipo, por que como foi do x, y, z, tipo, cartesiano, unitário, por que a gente usa isso só? Por que o estado de uma partícula não é só descrito por x? Não, tipo, porque assim, a gente está estudando várias bases, né? E projeções de base e tal. Mas, tipo, por que a gente não usa só a base cartesiana unitária ou, tipo, as que a gente já conhece? Elas começam a dar problema, né? É porque, veja, a base que você conhece é a base que nós humanos, construímos a partir da nossa intuição. Então a gente olha para as coisas e vê que essa sala é quadrada. Quadrada não, é retangular. Então a gente constrói as coisas pensando da forma que a gente pensa, né? Ou seja, essa direção e essa direção. Só que existem problemas que naturalmente não funcionam assim. Por exemplo, uma bola na ponta de um braço, né? Então isso aqui, o raio não muda. Então, se você descrever esse problema com coordenadas cartesianas, você vai estar descrevendo, digamos, você está usando coordenadas mal adaptadas ao problema que vão tornar o seu problema matematicamente mais difícil de resolver. Então, lá no começo, lá com a formulação lagrangiana e hamiltoniana, o primeiro grande avanço foi livrar a mecânica newtoniana das amarras das coordenadas cartesianas. Né? Então, por exemplo, digamos que você está descrevendo aqui o pêndulo duplo. Você tem um pêndulo que está preso aqui, você tem um braço aqui, aí você tem uma bola aqui, aí presa a essa bola você tem um braço livre que está preso a essa bola aqui, certo? Você poderia dizer, bom, meu problema está sendo descrito por x, y, z da primeira bola, né? 1, e x2, y2, z2 da segunda bolinha aqui.
E aí você vai descrever um problema de 6 graus de liberdade. Mas na verdade seu problema tem muito menos graus de liberdade do que esses 6 aqui, porque ele tem várias amarrações aqui, esse raio preso a esse raio preso a esse. Então assim, é verdade que você poderia descrever o problema assim, mas seria absolutamente inconveniente e matematicamente muito difícil de resolver as coisas. Talvez se nós tivéssemos computador, quando o Lagrange inventou isso aí, seria um pouco estranho, porque como a gente teria um computador sem saber essas coisas, né? A gente nem tivesse inventado isso. No seguinte sentido, hoje o computador aceita qualquer coisa, entendeu? Os computadores são extremamente poderosos, você bota um monte de grau de liberdade redundante lá e, mal ou bem, você consegue resolver as coisas, entendeu? Só que você tem que lembrar que nessa época que essas coisas foram inventadas, as pessoas faziam à mão. Essas equações diferenciais que a gente está descrevendo aqui, o pessoal fazia tudo na unha, tinham livros assim, inteiros com os valores tabulados dessas equações. Eu quero saber a função de Bessel de ordem 3,97 calculada em 8,76. Né? Porque para resolver o problema eu preciso saber que número é esse aqui. Aí você tem que pegar um livro lá de funções de Bessel, procurar onde está esse tabulado, esse valor, e algum doido parou que fez esse livro. Então, assim, as pessoas tinham que buscar o essencial do problema físico, ou seja, a maneira matematicamente mais adaptada ao seu problema que te conseguisse, te permitisse resolver esse tipo de coisa numericamente à mão, entendeu? Então, essa busca pela simplificação, ela está fundamentada na nossa limitação de lidar com as coisas muito complexas, entendeu? Mas, na verdade, bom, eu acho isso, na computação e na física e na matemática, são princípios essenciais. A computação é basicamente isso, é você isolar a complexidade. Você quer resolver um problema computacional complicadíssimo. Você tem que quebrar o seu problema computacional em vários pequenos problemas que você consiga resolver separadamente, testar esses problemas, testar essas soluções individuais e compor elas juntas para resolver um problema complicado. E a física é a mesma coisa. A gente está com um problema complicadíssimo, que é descrever a natureza, e a gente faz o quê? A gente ignora tudo e olha para uma bolinha caindo e descreve aquilo. Agora 5 bolinhas caindo. Agora agora mecânica quântica. Agora a gente já botando complexidade, mas a gente precisa saber construir essas coisas com as suas peças fundamentais. E uma das coisas que você precisa para fazer isso é saber trocar sistemas de coordenadas. Porque essas peças fundamentais nem sempre vão ser bem descritas com aqueles que são construídos através da nossa intuição do nosso dia a dia, que não tem nada a ver necessariamente com o que está acontecendo no mundo microscópico ou macroscópico. Resposta boa, hein, cara? Beleza? Bom, vamos ver agora a série de Fourier. Então, eu queria que vocês lembrassem um pouco do que a gente estava fazendo na aula passada. A gente pegou o operador associado à equação dos polinomes de Legendre e viu se ele era ou não autoadjunto, certo? Aqui, vamos dar uma olhadinha no que acontece se eu pego o operador que define a nossa base de Fourier. Todo mundo concorda que esse cara aqui... Deixa eu ver qual a melhor notação. Vou botar cá. Né? Que esse operador aqui define a nossa base de Fourier. Né? Lembra, a gente está resolvendo problemas desse tipo aqui. L, P, Y igual a 0. Isso aqui é Y, duas linhas, mais K2Y igual a 0. Todo mundo concorda? Esse cara aqui igual a 0 é igual a isso aqui igual a 0. Mas essa equação aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pode usar Frobenius, pode usar a série de potências, tá? Ou vocês podem simplesmente lembrar que seno e cosseno, quando você deriva duas vezes, dá mesma função com sinal trocado, né? Ou seja, essa característica aqui, menos K2Y. E você sabe, então, que as suas duas soluções, aquela que você estava perguntando antes, era isso. C1 cosseno KX mais C2 seno de Kx. Todo mundo entende isso? Né? Isso aqui é aquilo, pessoal. Se vocês cegamente aplicarem método de Frobenius, vocês vão chegar nisso aqui. Tá certo? Vocês vão chegar no cosseno e no seno aqui. E essas aqui são duas constantes arbitrárias. Se eu derivo duas vezes cosseno, o K sai duas vezes, eu venho para o K2 aqui, e eu vou ter menos, né? Porque esse derivado do seno é menos cosseno, depois cosseno, vai ter um menos aqui. E esse cara também vai dar cosseno, mas depois vai dar menos seno. Então, com K2, resolve-se essa equação aqui de forma geral. Mas como eu falei para vocês,
o próprio K2 que entra no operador diferencial, quando nós estivermos obtendo essa equação aqui de um método de separação de variáveis, esse K ele vai ser uma constante livre que a gente teve que introduzir no problema. A gente não sabe quem é o K ainda. Na verdade, a gente tem que escolher todos os Ks possíveis, tá certo? Bom, para a gente escolher os Ks possíveis, a gente tem que entender, primeiro, se esse operador é autodisjunto ou não, tá certo? Como é que a gente faz isso? Dada essa discussão que a gente teve aqui. A gente aplica esse operador na direita, né? Então a gente tem o nosso LP atuando em F, e a gente pega o produto com G. Certo? A gente sabe como é que fica isso. Fica integral. Aí eu vou botar aqui de A a B. Depois eu troco, tá? Para fazer uma coisa mais simples. De A a B, de G estrela X. E aqui vai ficar assim, aquele valor lá, né? F, duas linhas, mais K2F, né? dx. Todo mundo concorda? Não fiz nada demais. Só peguei a nossa definição de produto interno, peguei a definição do operador diferencial e agora eu quero saber o que acontece quando eu tentar puxar o operador diferencial que está atuando em F para atuar em G. Certo? E aí? O que eu posso fazer aqui? Integral de A a B. Aqui eu vou fazer por partes uma vez. Então vai ficar assim. G estrela F linha menos G linha. O linha e estrela trocam, tá? Linha e tá certo, né? E tudo isso aqui, peraí, então, isso aqui fica, né? E o termo que sobra aqui já é K2G estrela F dx, certo? E agora eu ainda preciso tirar esse cara aqui. Eu vou tirar ele, mas vou fazer por partes esse pedacinho aqui. Pessoal, vocês entendem quando eu faço isso aqui? Quando eu saio desse termo vezes esse e encontro isso aqui? É sempre o mesmo truque, tá? Eu escrevo como uma derivada total e subtraio o termo adicional que viria da regra de Leibniz, que é a derivada atuando no outro cara. Porque a derivada atuando aqui já me recupera o termo que eu tinha anteriormente. Eu sempre faço esse truque, tá certo? Eu não sei porque eu prefiro fazer assim do que pensar naquela formulinha da derivada por partes, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. E eu não preciso decorar a fórmula. Bom, e o que a gente vai fazer? Isso aqui já é um termo de derivada total, eu preciso tirar a derivada do f ainda aqui. Então, vai ficar de A a B. Aí eu boto um colchete aqui, um parênteses aqui. Esse cara não precisa mudar, então vai ficar G estrela F linha. Aí quando eu fizer a derivada total, fica assim, menos G estrela linha F. Aí eu posso botar dentro desse cara aqui, ó, e botar a linha aqui, né? Que é a derivada total desse termo aqui, mais o termo adicional. Certo? E aí, mais K2G F. Espera aí que está errado. Aqui. Ok? E aí, o que sobra para a gente? Né? Você vê que agora o operador saiu totalmente de F e foi para G. Sobrou isso aqui. Aí eu vou reescrever agora aqui. Mas eu tenho esse pedaço. Tá certo? Esse pedaço ele é assim, ó. Ele vai dar G estrela F linha menos F G linha estrela, calculado de A a B, porque é a integral da derivada, e vai sobrar para a gente o que aqui? Mais, aí eu vou fazer integral de A a B. Bom, você vê que o K é real e a derivada também é uma coisa real, então eu posso tirar o complexo conjugado deles. Vai ficar assim, G, duas linhas, mais K2G, complexo conjugado, F dx. Espera aí, onde? Ah, é porque tá horrível isso aqui, né?
era para ser um G. Professor, acho que tem uma abertura de parênteses a mais, deixar parênteses. Tem esse aqui. Obrigado. Então vocês vejam que o nosso caráter autoadjunto é um pouco diferente do caso de Legendre. Na verdade, tem uma delicadeza a mais. Isso é bastante importante porque são as duas coisas que podem acontecer. Aqui, o meu operador, ele já conseguiu, eu consegui ele tirar a derivada dos F's e colocar no G. Então isso aqui basicamente é aquilo que eu escrevi antes, ó, é LP atuando em G, depois em F. Tá certo? Então esse operador é autoadjunto se somente se isso aqui for zero. Certo? Então vocês vejam que para esse operador ser autoadjunto não basta o produto interno estar bem definido. O espaço de funções precisa também ser limitado. Se eu limito os meus F's e G's que eu estou colocando para atuar nesse operador, para serem atuados por esse operador, a classes de funções que satisfaçam a condição de contorno assim, ou seja, eu posso dizer que eu quero uma classe de funções que satisfaçam isso aqui, ó. F, B, por exemplo. Se eu faço funções que sejam periódicas, né, entre A e B, aquela condição é satisfeita? O que vocês acham? Tem que ser, né? Você pode ver que as funções aqui vão ser calculadas em F e em G, vai dar a mesma coisa. Tá certo? Então, se eu boto funções periódicas aqui, né? Mas qual o período que elas têm que ter? Tem que ser B menos A, né? Você pode pensar que isso aqui é F de A igual a F de B menos A mais A. Então é como se eu tivesse calculado ali em A e depois eu calculei ali em A mais L, onde L é B menos A. Certo? Então ela tem que ter período L para ela poder satisfazer as condições de contorno aqui. Certo? Isso vai ser muito importante, porque você sai, a diferença entre uma transformada de Fourier e uma série de Fourier vem dessa imposição de condições de contorno. As condições de contorno forçam sua transformada de Fourier virar uma série. Tá certo? Que é mais um exemplo daquilo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês no caso de Legendre, que é as condições de contorno forçando o espectro do seu operador ficar discreto. Então aqui o espectro fica discreto quais as condições de contorno. Tá certo? Ele vai forçar, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Se eu forço, eu sei minhas soluções, cossenos e senos, e agora eu imponho isso aqui. Como é que eu faço com que cosseno de KA seja igual a cosseno de KA mais L? Como é que eu faço para isso aqui, essa igualdade ser verdadeira? L é zero, é uma possibilidade, mas aí o integral é de A a A, né? Não vai ser muito interessante. O jeito possível é restringir os valores para ser ímpar, né? Mas eu preciso restringir K vezes L, né? Então, K vezes L tem que ser o quê, pessoal? O que faz com que o cosseno dê o mesmo valor? Π muda o sinal, né? 2π. Então, tem que ser 2π vezes um n qualquer aqui. Qualquer múltiplo de 2π resolve. Aí a gente agora percebe que a gente pode fixar o L, a gente não pode fixar porque o L é o layout do seu problema. É como você está falando, eu estou pegando uma corda de um violão e o violão tem uma certa comprimento L. Eu quero saber os modos de vibração naturais do seu violão. Eu prendi as cordas no ponta, significa que é periódico, no sentido de que se a corda está presa no zero aqui, ela volta a estar presa no zero aqui. Certo? Então, você tem isso aqui, se a gente acaba botando aqui um nzinho para lembrar que eu posso ter para cada valor de n um k diferente, e eu tenho isso aqui, ó, 2π n sobre L. Certo? Isso fixa o meu cosseno, quer dizer, fixa o meu alto valor aqui. Né? Eu vou chamar por enquanto esse cara de alto valor, depois eu vou mostrar por que eu chamo de alto valor. Mas basicamente está quantizando esse cara aqui.
pessoal que trabalha com computação quântica faz esse tipo de brincadeira aqui. Bota uma partícula num poço, o poço é finito e fechado, justamente para que a finitude do poço quantize os níveis de energia. E você possa fazer um nível, né? Você pode fazer bits quânticos para o seu computador, certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é a interação da equação diferencial mais simples do planeta com condições de contorno. Já é suficiente para você ver um negócio desse aqui. Tá certo? E o seno funciona a mesma coisa, né? Porque seno de K A igual a seno de K A mais L. Né? Deixa eu só pensar uma coisa aqui. Então, a mesma coisa, se o seu K vezes L for um múltiplo de 2π, não tem problema nenhum, porque é a mesma coisa. O seno, se você andar 2π, ele fica igual, certo? Então, a gente viu agora que você vê que o caráter autoadjunto está intimamente associado a essas funções aqui, como é que se diz? A imposição do operador se autoadjunto está intimamente associada às condições de contorno que essas funções têm que satisfazer. Tá certo? Bom, a gente já andou aqui um pouco na direção da série de Fourier. Deixa eu terminar aqui de fazer então essa revisão. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Por simplicidade, eu vou fazer esse mesmo exemplo, eu vou fazer o seguinte: f e g pertencem ao espaço das funções infinitamente diferenciáveis em menos L a L. Isso é a mesma coisa de dizer que A é menos L e B é L, tá certo? Por alguma razão, alguns livros introduzem desse formato aqui, basicamente o período é 2L, tá certo? Pode ser, às vezes, um pouco confuso, mas é o que a gente faz, tá? Então, basicamente, em vez de botar L aqui, eu tenho que botar 2L, então, em vez de ter 2πn, vai ser só πn, tá certo? Mas a gente vai ver de novo. E eu quero funções que satisfaçam isso aqui, né? Eu quero f de s mais L igual a f de s. Tá certo? São funções periódicas de período, período 2L. Ok? Bom, nós vimos que podemos fazer isso aqui, né? Uma solução y para o nosso problema era assim: C1 cosseno de Kx, de Ks, vou botar x mesmo, botei s, vou botar x. Então, cosseno de Kx mais C2 seno de Kx. Bom, eu posso escrever dessa forma, mas alguma coisa, nada me impediria de definir outras constantes aqui e escrever isso aqui assim, pessoal. C1 tio é uma nova constante, tá? Não tem nada a ver com C1. Exponencial, nenhuma relação óbvia, mas vai ter uma relação. IKx mais C2 tio exponencial de menos IKx. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo já viu isso, né? Cosseno é a soma das exponenciais complexas dividido por 2 e o seno é a subtração das exponenciais complexas dividido por 2i, né? Fórmula de Euler. Tá. Então, tanto faz eu fazer a representação em senos e cossenos quanto eu fazer das exponenciais complexas. As exponenciais complexas são mais fáceis de manipular. Então, essa mesma conclusão que a gente tirou aqui para senos e cossenos, a gente também tiraria para as exponenciais complexas, tá? É a mesma coisa. Se eu tivesse feito aqui senos e cossenos, ou tivesse botado exponencial de Kx aqui, a gente ia ter a mesma conclusão, certo? Mas agora a gente sabe, né, nós sabemos que esse K aqui, ó, ele tem um nzinho, ele tem que ser um número inteiro aqui, certo? Para eu ter uma solução desse tipo aqui, esse cara tem que ser um número inteiro para satisfazer as condições de contorno. Então eu vou dar um nome para esse cara aqui. Eu vou dizer o seguinte: a base En de x, eu vou definir
como sendo uma normalização que eu ainda não conheço, exponencial de I KNX, certo? Então, nesse sentido aqui, ó, o meu y estaria escrevendo aqui, nesse caso, o meu y, ele estaria sendo escrito como um C1 tio EN de x mais C2 tio EN estrela de x. Porque o estrela muda aqui o meu sinalzinho. Tá certo? Complexo conjugado na exponencial do complexo conjugado. É o complexo conjugado do argumento da exponenciação. Então, isso aqui tudo funciona. Pessoal, alguma dúvida em relação a essas coisas aqui? Se vocês não tiverem visto, se vocês estiverem confusos em relação a essa parte de números complexos, vocês perguntam, tá? Tem uma coisa que eu vi foi muito complexo. Fiz mate 1 com o Mário? Ok. Com o Pietro, tá. Bom, agora, a gente já sabe que esses caras são autoadjuntos, né? Ou seja, a gente já sabe que esse operador é autoadjunto e a gente pode agora ver o que acontece se essas funções são ou não ortonormais, certo? Então, vamos lá. O que acontece se eu faço uma integral de menos L a L de... Deixa eu só ver aqui, tá? De menos L. Deixa eu fazer assim, ó. O que eu faço? Eu pego esse produto aqui, ó, EN e N'. Como é que fica isso aqui, pessoal? A gente tem que ver se é. Nós vamos calcular explicitamente aqui e ver o que acontece. Então, isso aqui vai ficar Nzinho estrela, porque o da esquerda tira o complexo conjugado. Lembra que o G que entra na esquerda, ele vem com complexo conjugado? Esse cara vem com complexo conjugado. O desse cara aqui, eu vou tirar da integral também, vai ficar N'. Integral de menos L a L, exponencial da esquerda, menos I KNX. O da direita, eu vou botar no mesmo expoente, porque na exponencial vezes exponencial da soma dos argumentos, vai ficar I KN' x, tudo isso aqui, dx. Vocês concordam? Né? Não fiz nada demais, pessoal. Peguei a nossa definição de função, peguei a nossa definição de produto interno para funções complexas, calculei aqui. Certo? E aí, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Quanto é que dá essa integral? Quando n igual a n', dá n estrela vezes n, porque n vai a 1, né? Isso, perfeito. Então vamos lá, gostei. Você já fez a coisa certa. Eu vou mostrar por que fazer o caso geral primeiro pode ser confuso, tá? Então vamos pensar o que acontece quando n é igual a n'. Isso aqui dá zero, né? Se esse cara dá zero, da integral de 1 é x. X calculado em L é L menos L dá 2L. Então isso aqui vai dar 2L se n for igual a n'. Certo? E se n for diferente de n', como é que fica essa integral? Vai ficar assim, né? Ó, exponencial. Aí eu vou botar assim, abre parênteses, I, K, N', menos, botar o I em evidência, menos Kn, x dividido por I, K, N', menos Kn, calculado de menos L a L. Se n for diferente de n'. Todo mundo concorda? É simples, o integral da exponencial é 1 sobre o número, né? Ou seja, para quem não lembra, a primitiva, a antiderivada da exponencial de alfa x dx vai ser igual a exponencial de alfa x sobre alfa mais c, né? A primitiva da exponencial. Então é isso aqui. O c vai embora porque eu estou calculando a integral definida, então fica só isso aqui. Mas quanto é que é isso aí, pessoal?
Vamos lá. Fica em L, então vai ficar assim, exponencial de I Kn menos Kn' em L, que é no extremo superior, aqui o linha está na esquerda, menos no limite inferior, menos I, ó, vai ser em menos L, então simplesmente vai ficar assim, né? Kn' menos Kn em L aqui. Isso aqui dividido por essa brincadeira toda aí, mas tem um I aqui, aí eu vou botar um 2 aqui e vou multiplicar por 2 aqui fora, tá certo? E aqui vai ficar Kn' menos Kn. Todo mundo concorda? Eu fiz só aquele pedacinho ali, eu fiz aqui, tá? Mas que negócio é esse aí que eu acabei de escrever? Isso aqui tudo vai dar 2 vezes Kn' menos Kn vezes seno disso aí, né? Kn' menos Kn vezes L. Certo? Mas quem é K, pessoal? Lembra? Eu falei para vocês que o Kn vai ser igual a πn sobre L. Por que não 2π? Porque aqui o período é 2L, tá certo? Então foi aquele cálculo que a gente tinha feito antes, a gente adaptou para esse caso. Mas se isso é verdade, como é que fica esse argumento aqui? Vai ficar, o N fica em evidência, vou botar só esse pedacinho assim, ó, vai ficar assim, π sobre L, N' menos N vezes L. Certo? Mas isso é seno de um número inteiro vezes π. Isso é quanto? O seno aqui em 0 é 0. 1, 2, 3, 4, é sempre 0. Certo? Então isso aqui é 0. Agora tem que tomar cuidado. Se você tivesse feito direto esse formato aqui, sem se preocupar em separar esse pedaço aqui, você teria que tomar cuidado porque quando você manda N para N', o denominador vai para 0 também. Tá certo? Então você teria que fazer o limite bonitinho para descobrir que isso é 2L. Dá para fazer, não é nada demais, tá? Você faz o seno do argumento, faz o limite do seno para o argumento indo para 0 dividido pelo mesmo argumento. Tá certo? E aí se você fizer o limite direitinho, você vai encontrar 2L. Mas a maneira mais fácil é você olhar direto para cá e ver, né, e perceber que aqui vai dar 0 no argumento para quando o N é com N'. Tá certo? Mas o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Que EN é igual a 2L Nzinho módulo quadrado delta de N'. Todo mundo concorda? Por que eu botei o módulo aqui, pessoal? Porque só sobrevive quando o N for igual a N'. Então, como esse fator aqui só é diferente de 0 quando N for igual a N', esse cara só faz sentido quando N for igual a N'. Só que o número vezes seu complexo conjugado é o módulo quadrado dele, foi aquilo que eu escrevi lá. Então, eu escrevo assim, e o delta de Kronecker faz aquele papel, né? Delta de N' vai ser igual a 1, N for igual a N', e 0 se N for diferente de N'. Certo? Então, para a gente ter uma base ortonormal, a gente precisa escolher Nzinho igual a quanto? 1 sobre raiz de 2L vezes exponencial de Iθ, onde θ é uma constante. Certo? Vocês concordam que isso aqui é a solução mais geral para que esse número aqui seja igual a 1. Certo? Tradicionalmente, a gente escolhe θ igual a 0, tá? Para fazer a série de Fourier, mas a gente poderia ter escolhido qualquer fase. Essa escolha de fase aqui parece uma coisa trivial, mas é a escolha de fase que vai induzir a gente a entender o que é o eletromagnetismo lá na frente. Quando você exige que essa fase aqui pode depender localmente da posição, você vê que você só consegue compatibilizar isso com a mecânica quântica quando você introduz o eletromagnetismo. Certo? Mas isso demora para vocês conseguirem ver. Certo? Então a gente sabe agora construir a nossa base completa. Né? A gente sabe quem é o nosso ENX aqui. Né? Então, nosso ENX
x vai ser igual a exponencial de knx dividido por raiz de 2L. Ok? Naturalmente, isso aqui só vai valer para L finito, tá? Se o L for para infinito, as coisas ficam mais complicadas. E aí, essa análise toda vai depender de toda uma fundamentação em análise funcional para vocês entenderem o que é a série de Fourier. A série não, a transformada de Fourier. Ok? Bom, pessoal, mas aqui eu estou trabalhando com uma base complexa, certo? O que eu posso fazer se eu quiser, na verdade, uma base real? Deixa eu ver como é que eu fiz ali. O que vocês acham? Elevar ao quadrado? Mas se eu levar um número complexo ao quadrado, ele continua sendo complexo. Eu não ganho muita coisa, né? Eu multiplico pelo complexo ao quadrado. Eu posso. Absorve as constantes, né? Por ser arbitrário, você pode... Se eu multiplicar duas funções, né? Ou seja, eu quero coisas que permaneçam sendo solução disso aqui, ó. Eu quero coisas que permaneçam sendo solução. Se eu pegar produto da função com complexo conjugado, não é mais solução da equação, né? Então, mas eu posso pegar combinações lineares, ou seja, eu posso pegar aqui alfa en mais beta en estrela. Certo? Se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir os nossos senos e cossenos, ok? Então, eu vou ter aqui, espera um pouquinho, isso. Desculpa. Aqui, deixa eu dar um detalhe para vocês. A gente tem duas escolhas, tá? Ou a gente introduz a base como sendo formada por esse EN e esse EN aqui, tá certo? Mas restringe Nzinho para ser estritamente positivo, estritamente não, maior ou igual a zero, tá certo? Ou a gente não introduz esse cara e fala que o seu Nzinho é simplesmente um número inteiro qualquer. Tá certo? Existem vantagens e desvantagens, dependendo do problema, às vezes é mais apropriado fazer um ou outro. Eu prefiro fazer assim, ou seja, meus elementos de base são só essas funções aqui, tá certo? Mas eu posso ter que o meu n é qualquer número, tá certo? Porque eu acho mais fácil de escrever as coisas. Então aqui, para eu ter o mesmo valor de k, eu só tenho o mesmo valor de k quando para n e para menos n, tá certo? Menos n. Nada do que a gente fez aqui dependeu do n ser positivo, tá certo? Você vê que esse seno, a ortogonalidade, tudo isso vale para qualquer valor de n, tá certo? Deixa eu ver se eu não tô... Isso, perfeito. Então eu posso procurar agora funções desse tipo, né? De forma que elas sejam reais, tá certo? Bom, vamos lá. Quais são as opções que a gente tem? A gente pode pegar e pegar funções que preservam a ortonormalidade. Então vamos lá. Como é que fica essa função aqui? Se eu pegar, eu vou chamar ela aqui de... Eu chamei de C? Não, não chamei não. Deixa assim. Deixa eu pegar. Deixa eu escrever assim, quero ver se vocês entendem o que eu estou fazendo. E aqui fica... Vocês entendem por que o produto interno entre esses dois vetores tem que ser dado daquele jeito ali? Se isso está confuso, eu aconselho vocês pensarem naquela notação que a gente discutiu no começo da aula. Ou seja, o que vocês querem é o produto interno entre alfa en mais beta
menos n, certo? E, mesma coisa, alfa, aqui eu vou botar linha, desculpa, linha aqui e linha aqui. Alfa n mais beta e menos n. Linha, linha. Certo? É esse o produto interno que vocês querem fazer. Mas para você escrever isso aqui na notação de Dirac, o que acontece? A gente sabe, né, que esses caras são lineares, só que a gente sabe que esse cara aqui, quando entra na integral, lembra? Ele entra assim, né? G estrela F. Então, esse cara aqui, se ele estiver multiplicando G, ele ganha o complexo conjugado. Tá certo? Pela nossa definição lá atrás. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó. Alfa estrela, porque é uma constante, ela sai da integral, e vai ficar assim. E n, né, produto com esses outros dois aqui. Alfa e n' mais beta e menos n'. Certo? Mais beta estrela, mesma coisa. E menos n, certo? E o mesmo vetor aqui. Alfa, n' mais beta e menos n'. Mas esses caras aqui são vetores também, posso botar a combinação lineares deles. Então, eu reescrevo nesse formato aqui. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Isso é um pouco confuso, assim. Quando vocês forem trabalhar com essas coisas, vocês provavelmente vão parar e vão ficar pensando o que é o certo a se fazer aqui, certo? Então, eu aconselho vocês lembrarem que essa notação ela está sempre querendo representar um produto interno. E o produto interno, ele é complexo conjugado na esquerda, tá certo? Então, quando você tira esse cara do produto interno, ele tem que sair complexo conjugado, beta também. E aí, se você quiser, você pode agora botar em evidência de novo esse termo da direita e reescrever assim. Tá certo? Se vocês ficarem na dúvida, pessoal, sempre coloca aqui aquela relação de completeza e escreve a integral, porque aí vai ficar tudo evidente. Na hora que você escrever a integral vai aparecer o termo lá complexo conjugado, os alfas vão sair complexos conjugados, assim por diante. Certo? Eu poderia ter botado o alfa e beta dependendo de n, mas eu não vou escrever explicitamente porque não vai precisar. Bom, agora, se eu abro essa expressão aqui, né? Vamos passar ela para cá. Isso aqui dá quanto, pessoal? Ó, dá alfa estrela vezes alfa, e aí eu vou ter assim, en e n', que é esse termo com esse termo aqui. Eu vou ter alfa estrela beta e n e menos n', certo? Eu vou ter mais, agora eu pego beta estrela, alfa, e menos n e n', e eu vou ter mais beta estrela, e menos n e menos n'. E aí, como é que fica isso aqui? A gente já construiu esse negócio para estar ortonormalizado, certo? Se eu usar a ortonormalização ali, vai ficar assim, ó. Alfa, estrela, alfa. Esse cara aqui vai ficar delta n, n', certo? Mais alfa, estrela, beta, delta n menos n', certo? Mais beta, estrela, alfa, delta, menos n, n', certo? Mais beta, estrela, delta. Delta de menos n' é a mesma coisa que delta de n, n'. Todo mundo concorda? E aí, o que a gente pode fazer? Se eu quero preservar a ortonormalidade dessas coisas, o que eu preciso que aconteça com esses termos aqui? Ó? Primeiro, todo mundo entende que esse delta é igual a esse delta aqui? Né? Porque esse aqui vai sobreviver quando o n for 5 e n' for menos 5.
certo? Porque vai ser delta de 5 e 5. Só que se n' for menos 5, aqui é menos 5, e se n for 5, dá menos n, é menos 5 também. Então, esse cara sobrevive na mesma situação, certo? Esse delta é igual a esse delta aqui. Então, se eu quero preservar a ortonormalidade dessa base, eu preciso o quê? Todo mundo concorda? E se esses caras, se isso aqui for igual a menos isso, esse cara corta com esse dá zero. Então, a gente preserva só o delta de nn e delta de nn, mas a gente vai ter assim, ó. O outro termo a gente vai ter alfa, módulo de alfa ao quadrado, mais módulo de beta ao quadrado igual a 1, para preservar a normalidade da base, certo? E aí? Como é que a gente resolve esse sisteminha aí? Quais são as possíveis soluções? Que engraçado. Como é que a gente faz isso aqui? Alguma ideia? É um sistema com duas equações de números complexos, Uhum. duas equações, duas incógnitas. Exatamente. Pode ter mais de uma solução, né? Porque você tem tipo um polinômio, um negócio quadrático, né? O que eu posso fazer com, por exemplo, se eu escolho alfa e beta reais, o que dá aquilo lá? Se alfa e beta forem simultaneamente reais. Isso aqui vai ficar assim, né? Eu vou escrever aqui rapidamente, depois eu apago porque vai dar uma coisa que não faz muito sentido. Menos alfa, beta. Então, se eles forem reais, quanto que tem que ser alfa vezes beta? Né? Se eles forem reais, o complexo conjugado do número real é ele mesmo, certo? E esse cara aqui também. Então, se eles forem reais, o que vai acontecer é que eu tenho essa equação para resolver. Só que essa equação, ela simplesmente está me dizendo que alfa, beta é igual a zero. Só que se alfa, beta é igual a zero, ou alfa é igual a zero, ou beta é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Se ambos forem iguais a zero, a gente não fez nada, a gente só pegou um negócio trivial ali, pegou zero com zero e deu zero. Se um deles for diferente de zero e o outro for igual a zero, a gente está voltando para a base que a gente já tinha antes. Então, a gente não está ganhando nada. Certo? Qual outra possibilidade, então? Ou seja, essa solução não é possível. A gente pode fazer o caso mais geral, se a gente quiser, ou a gente pode simplesmente perceber que se o beta for complexo imaginário puro, como é que fica esse negócio? Eu vou falar que o alfa é real, mas o beta é imaginário puro. Então, essa equação fica assim, ó. Alfa, esse beta eu vou escrever como sendo I vezes gama, e aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar menos alfa, só quem é o complexo conjugado de I gama? É menos I gama. Certo? Agora, o que eu obtive? Esse lado direito simplesmente ficar I alfa gama. Mas eu só estou encontrando, então, que I alfa gama é igual a I alfa gama. Então, essa escolha leva para a gente uma satisfação idêntica dessa equação aqui. Certo? E o que acontece aqui? Agora eu vou ter uma equação assim. Alfa, módulo. O módulo de alfa fica simplesmente alfa ao quadrado, porque aqui o alfa é real e o gama é real também, então esse cara vai ficar gama ao quadrado igual a 1. Certo? E o que soluciona essa equação aqui? O que vocês acham?
usando igual. Não. Esquece. Você pode fazer de várias formas, tá certo? Você pode escolher esse cara como 1 sobre raiz de 2 e esse cara como 1 sobre raiz de 2. Você pode botar senos e cossenos, tá certo? Tanto faz. Vamos fazer a coisa mais simples, que é pegar alfa igual a 1 sobre raiz de 2. Então, o gama vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Certo? Outras soluções iam mudar um pouco o que a gente vai obter agora, tá certo? Mas, essencialmente, é a mesma coisa, tá? A menos de uma fase. E o que isso diz pra gente? Posso pagar? Então, como é que fica aquele cara ali? Ó? Se eu pego assim, x alfa en mais beta e menos n. Isso aqui vai ficar assim, alfa e n de x mais i gama e menos n de x, certo? Só que aí eu vou botar esse cara como sobre raiz de 2, e aqui vai ficar assim, exponencial de i k n x mais i exponencial de i menos i k n x e acabou. Certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu fiz uma bobagem. Tá. Tá. Eu fiz uma escolha ruim e a gente chegou numa base complicada. Mas, bom, vocês entendem isso aqui, né? Se eu quiser escrever esse cara aqui em termos de senos e cossenos, o que eu vou obter? Espera um pouquinho. Tá. O meu erro aqui, pessoal, é o seguinte. Está vendo que eu escolhi n e menos n como sendo elementos da mesma base? Da mesma base, exatamente. Eu fiz a minha base para todos os n's, tá certo? O que nós fizemos até aqui está tudo certo. Isso aqui, de fato, é uma base, tá certo? Só que essa base, ela não é real como eu gostaria, tá certo? Porque se você pegar isso aqui, claramente você vai tirar o complexo conjugado e esse cara vai dar um sinal de menos aqui. Mas ela tem as propriedades que a gente quer, tá certo? Ela continua tendo essas propriedades todas aqui que a gente exigiu que ela tivesse. Só que a gente tinha uma outra opção. A outra opção é o seguinte, eu vou encontrar 2 elementos na minha base, diferentes. E por causa disso, eu vou restringir o meu n para ser positivo, certo? Se eu faço minha restrição para n positivo, esse delta aqui é automaticamente 0, certo? E esse delta aqui é automaticamente 0. Tá? Fazendo essa escolha de n positivo, esses termos já são 0, então eu só preciso que esse termo com esse termo aqui dê 1. Certo? Então, eu não preciso ter o i aqui, esse i aqui. Tá? O meu beta, ele pode ser simplesmente 1 sobre raiz de 2. Ficou claro? Eu fiz um caminho aqui que deu um resultado certo, só que mais complicado do que eu gostaria. Porque não é a base real ainda, tá certo? Se eu falo que eu vou fazer esses produtos internos somente para combinações lineares desse tipo aqui, para n positivo, aí eu já não tenho mais problema. Tá certo? Porque agora esses termos aqui, eles são 0, sem eu ter que fazer nenhuma imposição sobre alfa e beta, né? Por causa disso aqui, isso aqui vai ser 0. Para n positivo, n com menos n nunca vai dar 0, tá certo? Então eu não preciso me preocupar com esses 2 caras aqui. Então sobra só esses 2 caras aqui, eu normalizo eles dessa mesma forma que eu fiz aqui, tá certo? Escolhendo senos e cossenos, e aqui eu quero pegar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá certo?
que vai me dar a solução que eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse caso, a diferença é que não tem o i aqui, tá certo? Aqui é só beta. Então não tem o i aqui, certo? Além disso, eu posso pegar uma outra solução. Eu posso pegar o beta, ele pode ser mais ou menos 1/2, certo? Ele pode ser menos também. Então eu tenho uma segunda solução que vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Aqui faltou o n da normalização. Tá certo? E aqui vai ficar exponencial de i k nx. E eu já vou explicar por que isso aconteceu, tá? Menos exponencial de menos i k nx. Então, quando eu faço a escolha dos n's positivos, eu saio dessa solução que eu tinha encontrado antes, encontro duas possibilidades, tá certo? É claro que vocês poderiam falar, bom, mas por que você botou só mais ou menos no beta? Porque se eu botar mais ou menos no alfa, eu vou estar repetindo a mesma situação. Né? A única coisa que pode ter é esse cara com o mesmo sinal desse e esse cara com um sinal diferente desse. Porque se os dois forem menos, é a mesma coisa, mesma solução vezes menos, né? E todos os dois mais também. Então, a única coisa que a gente tem que a gente pode ter como uma outra opção é botar esse positivo e esse negativo, ou esse positivo e esse positivo. Tá certo? Mas isso mostra pra gente que a gente tem duas combinações possíveis. Nós podemos ter n sobre raiz de 2, só que isso aqui é 2 vezes cosseno de k nx, mas eu também posso ter n sobre raiz de 2, e aqui vai ser 2i vezes seno de kx. Tá certo? Então vocês vejam o seguinte, aqui tem o n. Exponencial de i k nx para todos os n's preenche toda a base, tá certo? Se eu quero só n's positivos, eu posso então quebrar a minha base em dois pedaços. Um pedaço de cossenos e um pedaço de senos. Tá certo? Então, quando você vai escrever uma série de Fourier, você pode escrever que f de x vai ser igual a um somatório, né, de n indo de 0 a infinito, de menos infinito a infinito, de coeficientes Cn e n, deixa eu botar assim, de x, tá certo? Ou você pode escrever a mesma série, f de x, como sendo somatório de n indo de 0 até infinito, só os positivos, e agora eu vou ter uma coisa assim, Cn seno de knx mais, deixa eu chamar de d, ds e dc de cosseno de knx, certo? A sua série de Fourier pode ser escrita como ondas planas ou pode ser escrita como senos e cossenos, tá certo? Mas com esse cuidado. Quando você escrever em termos das ondas planas, dessas exponenciais complexas aqui, basicamente o que você está fazendo é correndo o n de menos infinito a mais infinito. Se você quisesse correr só de 0 a infinito, você teria que botar o e n e o e menos n, tá certo? E o equivalente aqui para a base real é você ter aqui o kn mais com seno ou o cosseno do kn aqui, certo? Então, de certa forma, o que acontece é que o complexo conjugado, a representação complexa, ele pega dois lados da sua descrição e dobra no mesmo lado, certo? Ou seja, você está pegando exponencial, né, o e n de x, você vê que esse cara aqui ele é igual a exponencial de n, complexo conjugado, x, e botar o menos n aqui, certo? Isso a gente já tinha visto antes.
Mas o que a gente pode ver também é o seguinte, esse cara aqui, em menos x, ele vai ser igual à exponencial do complexo conjugado de n de x. Certo? E pessoal, isso aqui vai ser extremamente importante mais para frente. Porque o que significa, o que eu quis dizer com você, o que eu quis dizer com dobrar o espaço? Você vê que a base, quando calculada para x negativo, é igual à base original complexo conjugado. É como se eu pudesse, de certa forma, descrever só a parte positiva do eixo x e, se eu quisesse descrever a parte negativa, ao invés de descrever a parte negativa, eu pego a parte positiva e descrevo com complexo conjugado. Tá certo? Eu estou jogando todo o meu espaço na parte positiva. Por que isso aqui vai ser importante, pessoal? Porque vocês vão descobrir que na mecânica quântica existe uma coisa chamada paridade, que é o efeito de uma simetria no seu sistema. Então, o que é uma simetria? Você pode pegar uma simetria de rotação, girar o seu sistema e descobrir que a simetria de rotação induz a conservação do momento angular. Você pega a simetria de translação do seu sistema e descobre que impor que aquilo é uma simetria do seu sistema dá a conservação do momento linear. E assim por diante. A simetria de translação temporal dá a conservação de energia. Esse cara aqui é uma simetria de inversão espacial, que a gente chama de paridade. Certo? Então, quando você faz uma inversão espacial, você simplesmente muda x para menos x. Você está invertendo o seu espaço. Como se você estivesse botando um espelho e jogando tudo para cá e tudo para cá. E várias teorias físicas são simétricas por paridade. Se você, por exemplo, pegar no curso de mecânica quântica, acho que lá você pode ver que tem um exemplo de teorias que não são simétricas por paridade, que é a eletrofraca. Mas as outras teorias que a gente conhece são, tá certo? E na mecânica quântica a gente vai implementar a simetria de paridade através do complexo conjugado. Porque o fato de a gente ter escrito as bases de Fourier nesse formato aqui nos permitem associar o complexo conjugado com a paridade. Então, o operador de paridade na mecânica quântica vai ser complexo conjugar uma função de onda. Porque complexo conjugar uma função de onda é a mesma coisa que inverter x com menos x. Tá certo? Mas, quando a gente estuda a série de Fourier e base de Fourier, eu acho que normalmente não se explora muito a relação entre você pegar duas bases reais, somar numa única base complexa e qual é a relação que isso tem com os números de onda aqui, que são esses Ks, né? São esses modos de vibração do seu sistema, tá certo? E é isso que eu quis chamar a atenção de vocês, que essa maneira de empacotar a sua série de Fourier, ela carrega informações de maneiras diferentes, ou seja, esse cara aqui vão ser os coeficientes numa base de ondas planas e esses são outros coeficientes. Se eu quisesse fazer inversão espacial, você vê que na inversão espacial esse cara troca de sinal, mas cosseno é uma função par, não troca. Então é como se eu trocasse o sinal desse cara sem trocar o sinal desse, certo? Mas você vê que se eu pego um número complexo, se eu pego um número real, um par de números reais, mantenho o sinal desse e troco o sinal do outro, é a mesma coisa de eu tirar o complexo conjugado de um número complexo. Né? Ou seja, se eu pego um número complexo aqui, A mais I, B, e tiro o complexo conjugado, isso aqui basicamente pega A menos, eu posso escrever mais I, e eu posso pensar que eu troquei o sinal do B. Tá certo? Que seria o mesmo efeito aqui, ó. Tá vendo? Se eu faço a inversão paridade aqui, x vai menos x, x vai menos x, cosseno é par, não faz nada, seno é ímpar, o menos sai, eu posso reabsorver o menos aqui. Então, o mesmo vetor, né? Tá vendo que isso aqui é um vetor descrito nesse espaço, mas com esse sinal trocado, representa a mesma função de onda aqui, por exemplo, só que com a paridade invertida, ou seja, com o x trocado por menos x. Tá certo? Mas na mecânica quântica, muitas vezes a gente vê magicamente, a paridade é dada pelo complexo conjugado. Ninguém entende muito bem por que é feito assim. E eu estou tentando mostrar para vocês por quê. Tá certo? Alguma dúvida? Bom, pessoal, agora que a gente entende série de Fourier um pouco mais, eu espero que tenha sido uma revisão. Para quem nunca viu, se tiver dúvidas, tira na próxima aula, tá certo? E aí eu vou usar essas mesmas ideias de decomposição em base para a gente montar os harmônicos esféricos, tá certo? Que é o ingrediente que a gente falta para depois passar para o, sei lá, para o átomo de hidrogênio, alguma coisa assim, tá certo?